Olá, boa tarde a todos. Eu já estou a transpirar um bocadinho das mãos, não é muito normal, mas nestas situações, pelos vistos, acontece. Espero que tenham passado um bom dia de sábado ontem e um santo dia também, e que estejam hoje a passar um bom primeiro dia da semana, como nós sabemos, não é? Que é o primeiro dia da semana. E desde já quero pedir desculpa porque eu não vou estar sempre a olhar para vocês, não que sejam feios, até são bonitos, mas porque vou ter que de vez em quando ir consultando os meus apontamentos que escrevi para esta reunião, porque como sabem não estou muito habituada a estar aqui deste lado, não é? E tenho a certeza que me dará ou me daria uma branca e me esqueceria do que quero dizer, especialmente da ordem pela qual quero dizer as coisas, que muitas vezes é importante, não é? E como alguns já sabem, eu costumo ir mudando de cor. Se estiver vestida de verde, fico verde. Se estiver de azul, fico azulada. Estou a brincar. Isto é mais para quebrar o gelo, como se costuma dizer. A cor, como sabem, é mais para o rosado, avermelhado, não é? Pronto, já por isso vim de preto, que é para ver se não reflete muito assim a cor. Para ver se disfarça um bocado. Pronto. É assim, vocês já me conhecem, pronto. E tenho pela primeira vez a oportunidade de fazer algo assim, e o privilégio que Deus me dá. Como Cristo disse, se pudesse passar de mim este cálice, eu agradecia, dada a importância desta mensagem e a tarefa que isto é e o estudo que isto implica, mas é o que Deus quer e, portanto, assim será. Eu espero então que vocês não olhem tanto, nem prestem tanta atenção em mim, na minha forma de falar ou de estar, na minha postura, mas na mensagem que Deus tem para trazer até nós. Quando alguém tem a seu cargo a apresentação de uma mensagem, nós sabemos que por vezes essa pessoa costuma partilhar um testemunho pessoal durante a mensagem, ou até às vezes no fim, ou então contar uma história passada consigo, ou com outros. E, pois bem, eu gostava de fazer isso mesmo hoje, e gostava de começar esta série de reuniões dessa forma, precisamente dessa forma. Partilhando convosco a minha experiência e o meu testemunho pessoal. Até porque vocês devem estar a pensar neste momento, porque é que eu estou aqui, deste lado, e ainda por cima para falar de questões de saúde. Não é? Além disso, o testemunho pessoal é um dos meios através do qual Deus deseja que nós utilizemos para transmitir a sua palavra. E é um meio que Ele utiliza para transformar e operar mudança na vida das pessoas. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, com vários personagens, vemos que isso acontece. Temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando foi preso, teve a certa altura a oportunidade de dar o seu testemunho pessoal, conforme está relatado em Atos 22, se quiserem verificar e ver. E esse modo de evangelizar também nos é aconselhado nos escritos da mensageira de Deus, Ellen White. Quando nós lemos, por exemplo, na página 285 do capítulo 36 do livro Desejar Todas as Nações, o seguinte excerto. Eu não sei se todos conseguem ver, se não conseguirem, se alguém quiser chegar mais para a frente, se não, depois para a próxima ponho isto um bocadinho maior, que eu acho que favorecia. Isto é a falta de hábito. Pronto. A nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer a sua graça, segundo nos é dada a conhecer, através dos santos homens da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho da nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a operação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos os outros, uma experiência que difere especialmente da sua. Deus deseja que o nosso louvor a Ele ascenda com o cunho da nossa própria individualidade. Estes preciosos reconhecimentos para louvor da glória da sua graça, quando apoiados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem um poder irresistível e eficaz para a salvação das almas. As partes que estão sublinhadas, como vocês devem perceber, sou eu que sublinho algumas partes que eu considero mais importantes, focarmos, não é? Portanto, como veem, o testemunho pessoal
é uma parte importante da nossa transmissão da palavra aos outros. Até porque, por vezes, nós vivemos experiências maravilhosas e as pessoas veem isso, às vezes, nas nossas vidas, ou veem que andamos felizes ou diferentes e perguntam muitas vezes, mas o que é que te aconteceu? Por que andas assim? Também quero sentir isso, também quero ficar assim. E, por vezes, é mais poderoso até do que alguma teoria ou outras coisas, nós darmos o nosso testemunho e dizermos, olha, foi assim, assim, assim que aconteceu na minha vida. Então, como a maioria de vocês sabe, eu comecei a conhecer mais a fundo a palavra de Deus através do Ruben. E comecei a fazer parte desta família que sois vós. E para quem não sabe, o Ruben é meu marido, ou para os mais distraídos, mas que na altura era apenas um colega de turma de 12º ano. E não vou contar a nossa história, que não deixa de ser muito interessante, porque foi dirigida por Deus. E quando assim o é, nós vivemos experiências extraordinárias. Mas teríamos que estar aqui até à meia-noite, se eu contasse essa história, e não me parece. Não é para aqui chamada hoje, talvez um dia. O Ruben, por exemplo, até já contou essa história na escola de evangelismo que o Ruben Santos organizou para alguns jovens. Poucos sabem, alguns já a conhecem e é interessante. Penso que cada um de nós tem sempre uma história interessante, não é? Quando elas são dirigidas por Deus. Então, depois de já eu e o Ruben namorarmos e de Deus me ter mostrado qual o caminho a seguir para encontrar a verdade, já depois de ser membro desta igreja adventista do 7º dia, comecei a certa altura a sentir-me um pouco deprimida, desmotivada, sem energia. E é como se houvesse uma luta dentro de mim. E às vezes nem percebia muito bem o porquê disso, porque que isso acontecia. O facto é que nessa fase também não andava muito motivada para estudar os ensinos de Deus. E comecei a perguntar a Deus o que é que se passava comigo. Estaria doente ou o quê? Por vezes sentimos estas coisas ou porque temos falta de ocupações, ou porque andamos tão ocupados com as coisas mundanas que não temos tempo para estudar a palavra de Deus. Eu nessa altura estava a acabar o curso na faculdade, trabalhava com o Ruben na área da informática, tinha as atividades de igreja, atividades com os nossos pais, portanto, falta de ocupação acho que não era. E ainda por cima tinha que cuidar da casa, que já as senhoras sabem o trabalho que isso dá, e alguns senhores também. Além disso, ainda arranjava tempo para ver televisão, para aí umas 3 horas, durante o jantar e após o jantar, não é? Arranjamos sempre tempo para essas coisas. Ou então conversar com amigos na internet. Agora temos o Facebook, para nos ocuparmos, entre aspas. E noutros tempos ainda arranjava tempo para jogar jogos de computador e nós sabemos, especialmente os jovens, o quanto tempo podemos perder com isso, a forma como isso nos ilude, que nós conseguimos estar ali horas e nem sequer ver o tempo a passar. Portanto, não tinha falta de ocupações. No entanto, o estudo bíblico não passava de estudar a lição, se estudasse, quando estudava, não é? E por vezes lia as páginas de algum livro, mas pouco. Entretanto, ia pedindo a Deus que tirasse de dentro de mim aqueles sentimentos deprimentes. Mas isso parece que não acontecia. E havia dias que eu ficava frustrada com a minha atitude e com aquilo que sentia. E sabem o que eu muitas vezes fazia para me sentir melhor? Comia um pedaço de chocolate. Algo que infelizmente a sociedade nos ensina e nós aprendemos isso muito bem. Sentes-te mal, em baixo e sem energia, coma um pedaço de chocolate que isso passa. E entre outras coisas que somos incentivados a fazer. E sabem, isto do chocolate não é completamente falso. Porque o chocolate tem na sua composição substâncias excitantes, logo provoca uma reação no corpo que nos leva enganosamente a sentirmos melhores, e 2 delas são o açúcar e a cafeína. Noutra reunião mais para a frente, nós vamos ver o verdadeiro efeito destas substâncias. Outra coisa que me ajudava, mais uma falsa ajuda, era ver televisão.
para ver se me distraía das minhas frustrações. E quando tomava alguma consciência de que comer chocolate e ver televisão não era assim muito correto, estar a fazer isso para fugir das frustrações, então eu dormia. Sabem, algumas pessoas bebem para esquecer. Eu dormia. Bem, não estou muito bem, vou dormir um pouco, já sei, vou dormir um pouco. E depois aquilo, entretanto, passava um bocado, quando acordava já tinha que fazer outras coisas, ou alguma coisa na casa, tinha que lidar com as coisas, já tinha, entretanto, esquecido. Até que um dia, em que se podia ler no boletim de anúncios desta igreja, do dia 4 de fevereiro de 2012, o seguinte anúncio, esta parte aqui de baixo, 10 dias no aposento alto, início aos 10 dias de vigília e oração. De 5 a 14 de fevereiro, das 6 às 7 da manhã, teremos um encontro especial com Deus. Na parte de cima é a reunião da parte de tarde, que era para quem quisesse participar, pudéssemos participar daquela reunião, para nos prepararmos então para a vigília. Eu e o Ruben decidimos aceitar este desafio, viemos à reunião da parte de tarde, que foi no sábado, aquela reunião da tarde, e então viemos participar nestas reuniões. Eu penso que alguns, se calhar, ainda se lembram disto e que estavam presentes. Quantos é que estavam presentes? Ainda temos bastantes. Pois, não, mas não foi esta, ainda não estavam cá. Também, ainda estão aqui bastantes que estavam lá. Foi, não foi? Exatamente. Foi inesquecível, diz a irmã Ofélia, e foi um grande marco, como diz a Ruth, e eu considero o mesmo, porque para mim, para o Ruben, passou-se exatamente isso. E nunca pensávamos, nem sequer imaginávamos no início que isso aconteceria. Entretanto, então ela, a pastora Milu Cordeiro, é que dirigiu essa reunião e desafiou-nos então a estar aqui neste sábado de tarde para nós nos prepararmos, pronto, e nos fazer uns certos desafios. E vinha de Ovar. Nem me lembrava dessa parte. Ela sugeriu que nesses 10 dias nós não víssemos televisão, não ouvíssemos rádio, não lêssemos literatura mundana, nem usássemos o computador a menos que fosse estritamente necessário. Para trabalho, por exemplo. E que durante esses dias também não comêssemos carne, nem peixe, nem chocolate, nem bebêssemos café ou outras bebidas estimulantes. E provavelmente até haveriam mais coisas que eu não me estou agora a lembrar. Vocês até se podem recordar. Televisão já referi, foi a primeira que referi. Entretanto, quando nós ouvimos esta lista, alguns de nós rimos-nos e achámos que seria fácil, afinal eram só 10 dias. E algumas daquelas coisas, pelo menos eu e o Ruben, já estaríamos contentes porque a gente até já nem fazia algumas daquelas coisas, não é? Outros começaram logo a achar muito difícil, sem sequer terem começado. O facto é que eu e o Ruben propusemos a experimentar seguir estes desafios. E estávamos animados. Entretanto, eu lembro-me que estava um pouco adoentada naqueles dias, ou com gripe, ou constipação, qualquer coisa assim. E ainda por cima não estava habituada a acordar tão cedo, às 5 da manhã, mais ou menos, para poder estar aqui às 6, não é? O facto é que tudo aquilo se tornou muito mais difícil do que nós pensávamos. E o que é que acham que para mim foi mais difícil naqueles dias? Eu ouvi aí o chocolate, a televisão. Exatamente, o chocolate e a televisão. Foram especialmente essas duas coisas, que por acaso já mencionei há bocado, como vocês ouviram, nas quais eu me refugiava quando estava deprimida. A televisão e o chocolate. Mas especialmente uma delas, a televisão. Porque normalmente eu tinha por hábito, quando estava a preparar o jantar ou o almoço, tinha sempre a televisão ligada. E eu creio que é um hábito que ganhamos, não é? E que se calhar a maior parte tem.
E o chocolate não foi tão difícil assim porque quando eu estou com gripe ou constipação ataca-me um bocado a sinusite e normalmente eu faço um bocado de greve de chocolate. Aí eu ganho mesmo, o meu corpo fala e ganho repulso ao chocolate e consigo naqueles dias não comer chocolate. Só quando fico boa outra vez é que me apetece chocolate. Pelo menos alguma coisa de bom. Então o que é que acham que começou a acontecer durante aqueles dias? Ao não poder fazer as coisas de que eu gostava. Como se costuma dizer, comecei-me a passar. Como se costuma dizer, desculpem, mas é mesmo assim. É o defeito de tentarmos abdicar das coisas por nós mesmos. Porque rapidamente me apercebi que só iria conseguir aceitar aqueles desafios e abdicar daquelas coisas com Deus. Sozinha não ia conseguir. Se eu vos disser, e não era para dizer isto, o Ruben entretanto já contou isto também a mais alguém, se eu vos disser que no 3º dia eu chorei por não poder ligar a televisão, parece estúpido, mas aquele silêncio de não ter a televisão ligada enquanto cozinhava incomodava-me e eu estava-me a sentir irritada e frustrada, parece que aquilo me acalmava. E embora possa parecer ridículo, a verdade é que eu peguei no comando e eu disse, não, eu tenho que ligar a televisão. Não, mas não ligas porque vais cumprir com o desafio. Mas eu tenho que ligar. Não, mas não deves. E até que fiquei tão frustrada que me vieram as lágrimas aos olhos. E eu senti-me nervosa. Enfim, como se costuma dizer. Nesses dias, do que é que eu me apercebi? De que estava viciada nessas coisas. De que me tinha habituado de tal maneira a elas que se estavam tornando ídolos na minha vida. Quer quisesse ou não, estava presa a elas. E isso entristeceu-me. Pois até ali ainda não tinha tomado a verdadeira consciência disso. E sabem, é impressionante quão escravos nos tornamos das coisas. Muitas vezes essas coisas são criadas ou controladas pelo inimigo de Deus, exatamente com essa intenção. De nos distrair do maravilhoso plano de Deus e inigualável que Ele tem para nós. E ao perceber que era escrava destas invenções do inimigo de Deus, não é? E entretenimentos, tomei consciência que Ele estava-me a moldar a minha mente e o meu caráter segundo a sua vontade, afastando-me da vontade e das bênçãos de Deus. Eu vou colocar aqui algo para nós percebermos isto melhor numa perspectiva, sem ser a minha perspectiva. Falta de comunhão com Deus, falta de estudo bíblico e incumprimento das preciosas regras saudáveis, preenchidos por coisas mundanas, no meu caso resultaram em depressão e luta espiritual, desmotivação e falta de energia. No livro Mente, Caráter e Personalidade de Ellen White, podemos ler: necessitamos do pão da vida, o pão que desce do céu para dar vida à alma. Estudai a palavra de Deus. Portanto, dá vida. Muito íntima, agora no Conselho sobre Saúde, é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de pressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais. Precisamente coisas que eu estava a sentir. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, mas não sabemos o que vai por trás e o que vai por dentro, não é? Neste diz assim: muitos divertimentos há que excitam a mente, mas é certo que a depressão virá a seguir. Alguns estão longe de conhecer a mente e a vontade de Deus. Condescendem com a indolência em coisas temporais e sua vida religiosa está marcada pela preguiça espiritual. Podem os homens ensinar que os divertimentos frívolos são necessários para conservar a mente longe do alcance do desânimo? Alguma coisa que nós conhecemos bem. Pode a mente de facto ser desviada dessa forma no momento. Ao passar, porém, a excitação, vem a reflexão calma. A consciência desperta e faz ouvir a sua voz dizendo: não é esta,
a maneira de se obter saúde ou verdadeira felicidade. Eu vou mostrar mais uma coisa. Não tendes tempo a perder no teatro ou no salão de danças. Não tendes tempo para murmurações. Isso é tempo perdido. Não tendes tempo para jogar cartas. Não tendes tempo para assistir a corridas de cavalos. Não tendes tempo para assistir a espetáculos. Como está a minha vida? Mantenho eu uma ligação viva com Deus? Se a mantenho, preciso procurar ganhar as pessoas que se sentem atraídas por esses prazeres externos. Satanás tem controlado isso. Satanás inventou um prazer atrelado a outra emoção estimulante. Sem tempo de contemplar a Deus, sem tempo para pensar no céu ou nas coisas celestiais, sem tempo para estudar a Bíblia, sem tempo de aplicar interessados esforços por aqueles que estão longe de Cristo. E eu andava precisamente assim, entretida e ocupada, e depois não percebia e me questionava, afinal, o que é que se passa comigo? Porque é que eu não tenho vontade de estudar a palavra de Deus? E outra coisa mais importante ainda, porque é que eu não ando a ajudar ninguém? O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversões, nem empenhar-se em nenhum entretenimento sobre o qual não possa pedir a bênção de Deus. Não será encontrado no teatro, no salão de bilhar ou no boliche. Não se unirá aos alegres dançarinos nem condescenderá com quaisquer outros prazeres enfeitiçantes que excluam a Cristo da mente. No tempo em que ela escreveu, usava-se muito ir ao teatro, mas nós hoje não precisamos ir ao teatro. O teatro vem até nós, está em casa de cada um de nós, na forma de uma caixinha, que muitas vezes é como se fosse o altar de nossa casa. Portanto, nós nem sequer precisamos de sair de casa para o teatro vir até nós. Alguém sabe o que é que quer dizer boliche? Bowling. Achei interessante porque eu não sabia o que era boliche. E fui pesquisar. E fiquei a pensar, muito bem. Isto é o mesmo texto. E então pus uma imagem do bowling. Por vezes o mal não está em deitarmos abaixo uns pinos, não é? Uma brincadeira ou o quê? Mas nós sabemos o ambiente que é estar lá dentro. E então, já fui algumas vezes, especialmente se nós fôssemos a um sábado à noite, o ambiente lá dentro, posso dizer que é quase uma discoteca. As luzes tudo escuro, as luzes a buscar por todo lado, como nas discotecas, não é? E a música muito alta, que nós nem sequer conseguíamos falar uns para os outros muito bem e ouvir-nos. Nem sequer se vê as coisas muito bem, mas o importante é estar ali, na brincadeira, com os amigos, e estarmos a ouvir, através daquele ambiente todo, daquela música, as mensagens que, de certeza que de Deus não são do inimigo, e Deus não entra ali connosco. Nós sabemos que nesses ambientes nós só vamos se quisermos, Deus não vem connosco. Além do inimigo nos distrair, que são estas formas e muitas outras, e depois cada um de nós sabe o que se passa com cada um de nós, ele vai nos distraindo, mas além disso, ele vai nos matando aos poucos. Sem sequer nós nos apercebermos, na maioria das vezes. E esse é outro assunto que também iremos abordar e tentar compreender melhor ao longo destas reuniões. Passado mais ou menos um mês, depois da tal reunião dos 10 dias no aposento alto, Deus trouxe até nós mais algumas mensagens importantes. A Ruth está-se a rir, já sabe a que é que eu me estou a referir. E com isso, eu e o Ruben sentimos mais um empurrão para mudarmos e corrigirmos certas coisas, as quais finalmente tomamos consciência de que estavam erradas nas nossas vidas e no quão importante era haver uma transformação. E gostava de ler estes textos agora. Mas os que estão se entregando a Jesus, para verem o efeito contrário do andarmos entretidos, não é? Mas os que estão se entregando a Jesus podem ouvir a voz que pronunciará a bênção: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Esta é a predestinação divina,
foi preparada para toda a pessoa que queira obedecer a Deus e trabalhar de acordo com os planos de Cristo, porque quando receberem o tesouro da recompensa celestial, participarão da alegria do Senhor, uma vez que sua alegria se achava repleta da alegria de Cristo, que consistia em ganhar pessoas para o Salvador. Eu não sei se vocês conseguem ler mais ou menos de onde são retirados os textos. Conseguem? Pronto, era só para não ter que estar sempre a referir. Vocês assim vão vendo de onde é que os textos são retirados. Que é importante e mesmo para que depois vocês possam consultar em casa, se quiserem, se alguém quiser apontar e ver e estudar por si em casa. E foi assim que começou um novo despertar para nós os dois. Até então, lá íamos mudando uma coisita aqui, outra acolá, mas nada de especial muitas vezes e na maioria das vezes com pouca fé e pouca firmeza. E é um ritmo que não é propriamente o ritmo que Deus gostaria que nós mudássemos as coisas. Mas desde esse despertamento e com a orientação e ajuda de Deus, temos sentido em nós e nas nossas vidas uma transformação muito interessante e muito boa. Mas realmente, só com a ajuda de Deus é que as verdadeiras transformações são possíveis. E esperemos, estou a falar em relação a mim e ao Ruben, e quem quiser se identificar connosco, esperemos que possamos continuar cada vez mais esta bonita caminhada que Deus nos tem incentivado a percorrer e espero sinceramente que não olhemos para trás e só em frente. Porque a cada dia que passa há sempre alguma coisa a corrigir, alguma coisa mais para aprender. E ao entregarmos as nossas decisões com cada vez mais frequência nas mãos de Deus e ao disponibilizarmos-nos ao seu serviço, começamos a ver as respostas às nossas orações a serem respondidas. Começamos a ver melhor o que Deus deseja para nós e qual o dom ou os dons, pode ser mais que um, que Ele nos deu e que deseja que nós aperfeiçoemos para si, para trabalhar para Ele, para a sua obra. Mas isto normalmente não acontece de um dia para o outro, como nós sabemos. É um percurso que se faz, é uma caminhada. E é que, apesar de eu anteriormente pedir a Deus que me ajudasse e me incentivasse a estudar a sua palavra, eu não conseguia ouvir as suas respostas. E Ele ouvia-me, e eu é que não conseguia ouvir a Ele. Estava demasiado entretida com coisas de que gostava, mas que não eram boas para mim e às quais estava agarrada. Agora compreendo que eu não me disponibilizava verdadeiramente, embora nós, por vezes até dizemos isso nas nossas orações, estou aqui, usa-me, mas depois nós vamos e entretemos-nos com outras coisas, de nada serve. Deus não podia fazer grande coisa, a menos que eu deixasse essas coisas, que me estavam a moldar a mente, a ocupar o tempo e a vontade de estudar a palavra de Deus. Tudo nos parece mais interessante e atraente do que estudar e compreender os ensinos de Deus. Temos os olhos tapados, não vemos mais além, como Deus diz, é preciso ver mais além. Não vemos aquilo que é simplesmente o mais importante que pode haver. Estudar e compreender os ensinos de Deus, viver com Ele, para Ele, no dia a dia e sentir e usufruir as bênçãos que daí advêm. Eu gostava de mostrar mais um texto, ou melhor, dois, em que Deus nos diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurados. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Melhor é o meu fruto do que o ouro. E nós sabemos que o ouro é algo interessante, não é? E valioso. Do que o ouro refinado, ainda por cima. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Portanto, o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que está ali. E nós neste mundo, e falando de uma forma mundana, o que é que há de muito melhor do que isso? Não é?
se falarmos a nível de valores. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Vida e saúde. As duas coisas que nós mais prezamos. A luta que eu tinha às vezes era tão grande que eu chegava a pedir a Deus para me obrigar a fazer a sua vontade. Eu não sei se já aconteceu a algum de vós, mas eu chegava a dizer, obriga-me. Eu não quero, mas obriga-me a fazer, porque eu sei que vai ser melhor, mas não me apetece, não quero. Mas Deus não é assim. Ele até nos pode dar um empurrão, mas nós sabemos que Deus não nos obriga a nada. A decisão e a escolha é nossa. E depois de quase 2 anos de luta, comecei então a perceber que Deus gostava que eu estudasse e pusesse em prática os seus ensinos em relação à reforma da saúde. Não foi fácil aceitar este desafio e por vezes ainda não é, especialmente quando há mais qualquer coisa que eu descubro nesta área, isto ou aquilo, que eu descubro mais, a luta por vezes volta. Deus sabe que eu gosto de ajudar pessoas, era uma das coisas que sempre lhe pedia, dá-me vontade ou traz até mim alguém para eu ajudar. Sempre fui assim, já na escola gostava de ajudar. Mas o que eu lhe disse foi, então mas tinha que ser isto? Tinha que ser na área da saúde? Uma coisa tão melindrosa que é lidar com a saúde das pessoas? Tão complexo, ainda por cima. É mesmo isto, querido pai, que tu queres que eu estude, que faça? Foi o que eu lhe perguntei. E disse mesmo a Deus, mas eu não tirei nenhum curso nesta área. O facto é que desde que eu comecei a estudar este assunto e a seguir a vontade de Deus, tenho recebido bênçãos extraordinárias. E entendimento em muitos aspectos. Não só na área da saúde, mas em muitos aspectos na vida. Deus me tem ajudado a corrigir diversas coisas e me tem aberto tanto os olhos que tudo melhora. Deus tem realmente um plano específico para cada um de nós. E se nós nos disponibilizarmos, Ele nos guiará e nos mostrará as bênçãos que nos estão reservadas e o que deseja que nós façamos. Sabem, desde que eu passei a fazer parte desta igreja, comecei a interessar-me ligeiramente pela área da saúde. Mas mais propriamente pela área da nutrição e a pouco fui pesquisando e estudando assuntos relacionados, mas sem aprofundar muito. Era apenas um gosto, no meio de outros que tinha. E por acaso, quando concorri segunda vez à faculdade, assim, porque a primeira foi sem orientação de Deus, logo foi uma tentativa falhada, e assim foram 2 anos de faculdade à vida, praticamente perdidos, num curso que não era o que Deus pretendia para mim, mas da segunda vez decidi colocar o assunto nas mãos de Deus e senti realmente a orientação dele. E desta vez, este outro curso correu muito bem. E ao longo do curso eu via e sentia que Deus me orientava. Um dos cursos que eu coloquei na lista, por acaso, e quando eu disse a Deus, olha, eu já não sei escolher, já que da outra vez fiz asneiras, agora peço-te que escolhas tu então. E por acaso foi o de Ciências da Nutrição. Aliás, eu até coloquei 4 áreas bastante distintas umas das outras, desde informática, uma engenharia, que já nem me lembro qual era, tradução e interpretação da língua gestual portuguesa, curso de nutrição. Portanto, como veem, era mesmo para Deus poder... Eu coloquei lá um bocadinho de cada, que era para Ele me dizer, olha, é isto ou aquilo. Entretanto, eu entrei para o de tradução e interpretação da língua gestual portuguesa. Na altura pensei, mas o que é que eu tenho a ver com isto? Mas entrei, tudo correu bem, os exames que fiz para isso correram bem, e eu percebia que era para ali que Deus queria que eu fosse. Mas até hoje, ainda não percebi porque é que terei esse curso. Mas isso deixou de me preocupar.
Eu sei que Deus me revelará isso um dia, se for da vontade dele. A realidade é que, muitas vezes, e infelizmente, tanto na escola como na faculdade, as nossas mentes são treinadas e moldadas segundo as normas da sociedade e segundo determinados protocolos. Por isso é que é tão importante nós pedirmos a Deus que nos oriente no meio de tudo isso, que não é nada fácil e, na maioria das vezes, não dá para conciliar. Eu quero-vos mostrar alguns textos em relação a estas coisas. Este encontra-se no Testemunhos para a Igreja, volume 5, e diz assim: o diretor e os professores devem manter uma viva comunhão com Deus, colocando-se firme e destemidamente como suas testemunhas. Jamais, por covardia ou política mundana, seja permitido que a palavra de Deus fique para trás. Os alunos crescerão intelectual, moral e espiritualmente com o seu estudo. Eu pergunto uma coisa. Acham que é isto que acontece na maioria das escolas hoje em dia? Não é, pois não. E por vezes há escolas em que é proibido falar de Deus, ler a Bíblia, orar. Antigamente havia isto. Faziam-se estas coisas. E ainda me lembro na África do Sul, numa das escolas em que eu andei, nós primeiro tínhamos uma reunião em que se lia um pouco a Bíblia, falávamos alguns assuntos, o diretor da escola fazia uma pequenina pregação e fazia uma oração e só depois é que nós íamos para as nossas aulas. Mas hoje em dia, eu acho que talvez numa escola cristã isto se veja ainda, mas nas escolas, na maioria e normais, infelizmente já não vemos disto. A época atual vangloria-se de que nunca antes os homens possuíram tantas facilidades para a obtenção de conhecimento ou manifestaram um interesse tão geral pela educação. A despeito, porém, desse alardeante progresso, existe um espírito de insubordinação e temeridade sem paralelo na nova geração. A degeneração mental e moral é quase universal. A educação popular não corrige o mal. A frouxa disciplina em muitas instituições de ensino quase tem destruído a sua utilidade, tornando-as, em alguns casos, uma maldição e não uma bênção. Não sou eu que estou a dizer isto. É a serva do Senhor. Ele lhe transmitiu isto. Portanto, é Deus que está a dizer isto. Embora reconheçamos com gratidão as redobradas facilidades à nossa disposição, não devemos fechar os olhos ante os defeitos do atual sistema de educação. No ávido esforço para alcançar uma cultura intelectual, tem-se negligenciado tanto o preparo físico como a educação moral. Muitos jovens saem das instituições de ensino com a moral degradada e as faculdades físicas debilitadas, sem nenhum conhecimento da vida prática e pouca força para cumprir os seus deveres. Em uma época como a nossa, cheia de iniquidade, e em que o caráter de Deus e sua lei são igualmente olhados com desdém, e especial deve ser o cuidado tomado em ensinar a juventude a estudar, reverenciar e obedecer à vontade divina revelada. O temor do Senhor está se extinguindo do espírito dos nossos jovens, devido à sua negligência de estudar a Bíblia. Por isso, eu não vou apresentar estas reuniões na categoria de nutricionista, ou enfermeira, ou médica. Como sabem muito bem, não tenho nenhuma dessas habilitações. Mas simplesmente como serva de Deus, com uma mensagem para estudar, aprofundar e transmitir. Com as minhas falhas e defeitos, como todos temos. Espero que consigamos juntos entender e aprender o que Deus deseja para nós. Eu sou uma mera aprendiz e preciso da orientação de Deus para trabalhar neste seu propósito, para poder entender e transmitir a quem Ele quiser que eu o transmita. Não estou, e não quero que vejam isso dessa forma, deste lado, para acusar ninguém. Pelo contrário, eu tenho mais é que pedir a Deus que me ajude
a saber ajudar quem precisa, a saber pôr em prática na minha própria vida os seus ensinos, os seus princípios, com amor e com sã obediência. Eu já tenho feito algum trabalho de forma individual. Eu gosto mais de trabalhar assim, nos bastidores, como se costuma dizer, ou de ministério individual e pessoal, do que estar aqui a falar. Não é fácil. E esse trabalho individual que tenho feito tem sido desafiante, mas tem sido muito gratificante. E agora surgiu esta oportunidade, ainda mais desafiante, de partilhar de forma coletiva aquilo que tenho aprendido. Como é óbvio, Deus conhece-me bem e sabe o que é necessário para que eu comece a estudar, a trabalhar num determinado projeto. Necessito de pressão, não sei se alguém se identifica com isto, de um motivo para o fazer. E então, além de tudo o que eu contei, Deus também colocou diante de mim alguns motivos mais. Desta vez envolvendo terceiros e diretamente em relação à sua saúde. Mas não vou contar isso hoje aqui. É algo que talvez poderei partilhar um dia mais para a frente, se for da vontade de Deus. Por isso, apesar da gratificação que tenho sentido ao trabalhar nesta obra de Deus, tenho sentido também o peso de uma grande responsabilidade e por isso vos peço que possam orar por mim para que eu me entregue ao seu serviço cada vez mais e melhor. Preciso dessas orações para que entenda os seus ensinos e aprenda a pô-los em prática na minha própria vida e ajude outros a pô-los em prática também. Que possamos orar todos juntos e continuamente para que Deus nos ajude a todos a abraçar os seus ensinos e a despertar para estarmos preparados para o dia glorioso da vinda do Senhor, que está próximo, mais próximo do que aquilo que nós pensamos. E ultimamente ouvimos falar de cada vez mais sinais e profecias que se estão a cumprir. Mas neste momento vocês devem estar a pensar também: então, e como é que tem sido a tua experiência pessoal quanto à tua própria saúde? Tens tu experimentado isto fisicamente? Esta reforma da qual vamos falar? Eu digo-vos que sim. Tenho experimentado e tem valido a pena. Obviamente que nós não passamos a ser imunes à doença, que é uma coisa que quando nós às vezes começamos a querer mudar algumas coisas, as pessoas nos dizem: ficas doente na mesma, não é? Ouvimos estas coisas. Ficamos doentes, se calhar com menos frequência, de uma forma menos pesada do que habitualmente, não é? Mas nós vivemos num mundo doente e a doença por vezes bate-nos à porta, não é? Isto não é para agora nunca ficarmos doentes. Isso é impossível no mundo em que vivemos. E devo dizer que, por experiência própria, se nós seguirmos a orientação de Deus, podemos ter a certeza de que teremos uma saúde melhor, embora vivamos num mundo doente. Mais energia e, mais importante do que tudo isso, mais discernimento ao estudar a Bíblia, que é uma coisa que começa a transparecer em nós de uma forma extraordinária, que nós nem sequer estávamos à espera. Falo por mim e sei que algumas pessoas o estão a experimentar também. É interessante como, nestas últimas semanas, Deus tem preparado caminho, de uma certa forma, para estas mensagens. Parece que, onde quer que eu vá, ou esteja, ouço falar sobre este assunto. E eu penso, isto ou é perseguição, ou realmente está a ser necessário. Parece que a cada semana Deus me mostra: sim, é mesmo nesse caminho que eu quero que tu vás. Mas não sei. Não, depois mostra mais qualquer coisa. Estás a ver? É por aí que eu quero que tu vás. Pronto, está bem. Se é por aí, vamos então. Vem comigo, não é? Porque senão não consigo. Nada consigo.
Curiosamente, até têm surgido oportunidades para se abordar assuntos relacionados. Ouvimos, por exemplo, falar um pouco sobre o tipo de alimento que Deus criou para nós. Tivemos um culto, falámos sobre isso. O que significa isso para nós. E algumas mensagens de Ellen White em que ela foi inspirada por Deus também, para escrever sobre isso. Tivemos a oportunidade de compreender melhor na semana passada os sinais e requisitos que nos permitem saber se ela possuía ou não o dom de profecia. E isso eu acho que é algo de extraordinário para podermos continuar esta caminhada da reforma da saúde. Porque se nós temos dúvidas aí, então se calhar não conseguimos fazer esta caminhada, percorrer esta caminhada assim tão bem. E no sábado passado Deus ajudou-nos a entender esse assunto de uma forma muito clara e específica. Pudemos verificar, para o caso de, como eu estava a dizer, não é? Ou não sabermos ou termos dúvidas, que ela era tão profeta de Deus, ou neste caso profetiza, por ser mulher, do que os profetas e profetisas que encontramos na Bíblia. Só que esta apareceu depois de já termos a Bíblia compilada, precisamente para servir de lupa à Bíblia. E eu gostei muito dessa ilustração que foi feita de servir de lupa à Bíblia. Achei extraordinária essa ilustração e não me esqueço. Ora, se os escritos de Ellen White servem para melhor compreendermos e seguirmos a Bíblia, e como temos tanto material escrito e tanta coisa explicada em pormenor, é natural que usemos também muitos dos seus textos para mostrar e explicar as coisas. E, portanto, esperemos que não tenham restado dúvidas quanto a isso, mas caso hajam dúvidas, façam o vosso próprio estudo. Porque nós devemos de pesquisar e estudar por nós mesmos. Embora nós ouçamos e podemos até levar para nós o PowerPoint para casa, mas que a gente pegue naquilo e que possamos fazer nós o nosso próprio estudo. E com Deus. Porque aí vamos obter respostas e vamos ser esclarecidos. Aliás, eu creio que para qualquer pessoa, ou melhor, dá para qualquer pessoa ficar admirada, como a gente às vezes diz, estupefacta, deslumbrada, com certas e determinadas coisas, textos, escritos de Ellen White, que ela passou para o papel, em relação especificamente no tema que estamos a falar, à saúde. Porque, dada a época em que ela escreveu as coisas que escreveu, e sabendo o que nós sabemos agora, concluímos que seria impossível, completamente impossível, ela saber só por si, ou até mesmo por intermédio de terceiros, fossem até médicos, e ainda para mais, tendo só a terceira classe. Escrever pormenores em relação à saúde que mais ninguém na altura sabia. Nem sequer os cientistas. Portanto, eu vejo que só mesmo um Deus omnisciente é que lhe poderia ter revelado tais pormenores. Não há outra explicação, por mais que nós possamos tentar encontrar. E como sabem, faz parte do ser adventista do sétimo dia o acreditarmos no espírito de profecia, naquilo que os profetas de Deus transmitem para nosso aviso, ensino e salvação. É para entender melhor os propósitos de Deus para nós e para a sua obra. E se não acreditamos nos profetas, então não somos adventistas do sétimo dia. Já agora, sabem em que ano é que Deus revelou, para que vocês também falem um bocadinho, a esta sua profetisa a mensagem sobre a reforma da saúde através de uma visão? Alguém sabe? Não? Sim, um palpite? 1863. E sabem que idade é que ela tinha? Alguém sabe? A primeira mensagem da saúde. A primeira visão da saúde. Já foi depois de ter filhos. Está próximo. 35.
tinha 35 anos. Ela nasceu a 26 de novembro de 1827 e viveu até aos 87 anos. Morreu a 16 de julho de 1915, apesar de ser uma pessoa muito doente. Isto é um excerto que eu retirei da internet, onde refere essa visão, a primeira visão que ela teve em relação à reforma da saúde. Este é o excerto todo. Como é óbvio, não vos vou pedir para tentar ler aquilo. Ele era grande e pus assim. Mas a parte que está em laranja é que eu achei mais interessante. Em casa, se quiserem, podem ir àquele site e podem ler tudo que é interessante. E tem mais coisas interessantes também neste site. A parte que está laranja eu aumentei e está aqui. Diz assim: enquanto o grupo de obreiros se ajoelhava em oração, no começo do sábado... e já agora, isto foi num fim de semana em que ela e Tiago White estavam de visita em Michigan para dar apoio e entusiasmo aos obreiros naquela zona. No começo do sábado foi dada a Ellen White uma visão bem abarcante da relação da saúde física com a espiritualidade, da importância de seguir princípios corretos no regime e no cuidado do corpo e dos benefícios dos remédios da natureza. Ar puro, luz do sol, exercício e o uso racional da água. Antes dessa visão, pouca atenção ou tempo tinham-se dado a questões de saúde. E vários dos sobrecarregados ministros haviam sido obrigados a parar durante alguns períodos de tempo devido à enfermidade. Embora naquela época houvesse, neste e noutros países, está-se a referir a lá, indivíduos que lideravam reformas no modo de vida, os adventistas do sétimo dia, com suas mensagens do sábado e do advento, pouco interesse tinham em questões de saúde. Essa revelação a Ellen White, a 6 de junho de 1863, impressionou os chefes da igreja recém-organizada com a importância da reforma da saúde. Nos meses que se seguiram, visto ser a mensagem de saúde considerada parte da mensagem dos adventistas do sétimo dia, inaugurou-se um programa educativo sobre a saúde. Até então, Ellen White não sabia muito acerca dos princípios de saúde e nem se ligava muito a isso e, biblicamente, nem se estudava muito esse assunto. Aliás, como ela era bastante doente, li há pouco tempo no livro A Mensageira do Senhor sobre a saúde dela, desde criancinha até que morreu, e eu nem sabia de algumas coisas que ela tinha. Aquela mulher era só doenças. E na certidão de óbito dela dizia, ela morreu de arteriosclerose, miocardite, não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Quer dizer, é um monte de coisas. Só um dia saberemos, mesmo ela própria não sabe, e por vezes também referia isso, porque é que Deus permitia isso, mas terá havido um propósito. O facto é que Deus a fortalecia e ela tinha alturas que só o braço dela, do cotovelo do braço direito do cotovelo até à mão, é que não tinha dores. E ela conseguia escrever. O resto do corpo estava em dores. Mas só um dia poderemos perceber isso. Um dia no céu, se lá estivermos, poderemos perguntar a Deus porque é que Ele permitiu tanto sofrimento, tanta doença àquela sua serva. E ela também irá entender, certamente. Sabemos que todas as coisas contribuem, como diz na Bíblia, não tenho agora aqui esse versículo, mas certamente que é do conhecimento da maioria, para o bem daqueles que amam a Deus. E se amamos a Deus, sabemos que as coisas que nos acontecem contribuem para o nosso bem. Podemos não ver o efeito agora, mas um dia mais tarde poderemos vir a perceber. Na próxima reunião falaremos melhor sobre isso, sobre o facto de que ela não tinha assim tantos conhecimentos sobre saúde, pelo contrário. Era uma pessoa que, em relação à alimentação, comia muita carne e, para ganhar forças, porque ela, como era muito doente e muitas vezes fraquejava e tinha tonturas, achava que a seguir tinha que comer bastante carne. E era a mentalidade da época, e como não se estudava os princípios de saúde, era aquilo que as pessoas pensavam. Mas na próxima reunião falarei um pouco mais sobre isso e mostrarei um texto onde refere que ela achava isso mesmo. Ela própria fala disso e daquilo que fazia e daquilo que achava. Escrito por ela. E este assunto é bastante interessante. Nós vamos agora abordar a importância
de uma reforma e o que é que isso significa para nós. O que é que significa fazer uma reforma? O que é que vocês acham? Sem ser a reforma dos 65 anos. Também é uma transformação, também. É uma mudança. Transformar. Mais opiniões? Recuperar, muito bem. Mais alguém quer dizer mais alguma coisa? O que é uma reforma? Tornar funcional algo que já não funciona. Muito bem. Eu fui buscar ao meu dicionário. Fiz à moda antiga, fui ao dicionário que se desfolha mesmo, não à internet, para ser também um bocadinho diferente, e eu gosto daquele dicionário. E até tirei uma fotografia. O que é que significa reforma com letra maiúscula? Se nós procurarmos reforma no dicionário com letra maiúscula, vai-nos remeter para algo de interessante. Vai-nos remeter para a reforma protestante, que se deu nos princípios do século XVI, em que um dos seus maiores e conhecidos promotores foi Martinho Lutero. Com o objetivo de quê? De retornar aos ensinamentos da Bíblia. E fazendo agora aqui um parênteses, por acaso é um assunto bastante interessante para estudar e pesquisar, o qual, por coincidência, foi referido e estudado precisamente esta sexta-feira passada, numa reunião de estudos bíblicos para jovens, nas quais alguns de nós temos participado e que têm sido muito instrutivas. Então, eu não vou ler isto, se vocês quiserem ou já tiverem lido entretanto, pronto, remete-nos para a reforma na religião. Se procurarmos a palavra reforma com letra minúscula, e eu sublinhei algumas partes que acho são interessantes e relacionadas e adequadas com o que estamos aqui a falar. Diz-nos uma nova forma, mudança para melhor, melhoramento, uma série de mudanças realizadas em ordem ou congregação de maneira a torná-la mais fiel à sua forma original. Achei muito interessante esta citação. De maneira a torná-la mais fiel à sua forma original. É que nós vamos falando de vez em quando dessa forma original ao longo das reuniões. E já agora acrescentei aqui uma outra palavra que está muito relacionada com a palavra reforma, que é a palavra reavivamento. No meu dicionário não tinha reavivamento, mas tinha reavivar. A palavra reavivamento vem de reavivar. E encontrei estas definições. As suas definições, reforma e reavivamento, são parecidas. No entanto, têm as suas diferenças. Diz aqui avivar de novo, tornar mais intenso, fazer relembrar, renovar a memória de, dar novo alento a, reacender, fazer-se sentir com maior intensidade. Sabiam que Deus também revelou a Ellen White uma definição destas duas palavras? Eu não sei se já alguém encontrou isto ou leu isto alguma vez. Vamos ver o que é que ela escreveu em relação a elas e quanto ao facto de elas estarem intimamente ligadas. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Portanto, estão ligadas. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Não é interessante podermos ter o privilégio de ler uma definição destas palavras dada pelo próprio Deus? É interessante. E não nos termos que limitar apenas ao dicionário mundano, mas duas palavras que são tão importantes para nós hoje
na época em que nós vivemos. Nos tempos que correm, cada vez mais se mostra, mais e mais, necessário haver um reavivamento e uma reforma. Vejamos mais uma citação importante, e eu juntei aqui, na citação que vou mostrar, uma imagem um pouco mórbida, mas infelizmente poderá ser a realidade de muitos, e é para nos fazer pensar em que condição é que nos encontramos atualmente e para nos levar a rejeitar esse fim, deixando que Deus opere em nós a maravilhosa reforma e reavivamento divinos. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. E ali do lado, eu não sei se conseguem ler, eu vou ler. Diz assim: aqui jaz eu, membro atuante na igreja, atencioso ao próximo, infelizmente morto espiritualmente. Uma vida cheia de pecado, não houve nascimento no Senhor, Espírito Santo, em tempo oportuno. Em 10 de dezembro de 1871, diz Ellen White, foi-me mostrado novamente. Portanto, a primeira foi em 1863, certamente houveram mais, e ela aqui refere novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica. Será que nós sabemos o que é isto? Será que temos ouvido falar disto ultimamente? Como as mãos o estão ao corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido levianamente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. Ou não seria do caráter de Deus próprio fazer isso? O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. É interessante, não é? Tem outro texto que diz assim: lançai de vós as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa fazer uma reforma e um reavivamento da nossa vida. E já agora, a propósito de reavivamento, queria contar-vos algo que achei curioso e interessante quando ouvi. Estava eu a ouvir uma pregação apresentada por um ancião adventista numa igreja nos Estados Unidos sobre a necessidade precisamente do reavivamento do povo de Deus. E ele contou que um dia foi convidado a pregar na Roménia e esteve reunido com alguns dirigentes que o convidaram para falar sobre a reforma e o reavivamento, e eles estavam a conversar com ele sobre o assunto, e ele perguntou-lhes se eles acreditavam mesmo que a igreja precisava de um reavivamento. Todos disseram com bastante convicção: sim, precisamos. E ele perguntou-lhes se tinham a certeza disso. E eles disseram sim. Precisamos, sim. Mas começaram a ficar assim indignados porque ele estava a perguntar outra vez aquilo. E ele disse: então isso significa que vocês compreendem e têm a noção de que a igreja é uma morta. Todos se calaram por alguns instantes e ficaram indignados a olhar para ele, como quem diz: nossa igreja é uma morta. Depois ele disse-lhes: sabem, irmãos, é que a única coisa que precisa de ser reavivada
é algo que parou de respirar e necessita ser reavivado, ser trazido novamente à vida. E eles pararam para pensar um pouco e disseram, sim, realmente estamos a compreender. E ele continuou referindo que é bom sinal, quando tomamos a consciência disso, como eles começaram a compreender, de que é necessário um reavivamento e uma reforma, porque significa o quê? Que a nossa condição espiritual é reconhecida. Nós reconhecemos a condição em que estamos e que andamos mortos nas nossas transgressões e pecados, e é por isso que Deus nos quer reavivar. E ele disse também, vejo que acreditam então nessa necessidade, mas agora pergunto-vos, como é que isto se põe em prática? Porque só há uma pessoa capaz de reavivar, de dar novamente fôlego a alguma coisa, que é Jesus. Então, como é que se entra na experiência do reavivamento? E como é que se entra na experiência da reforma? Disse ele ainda assim, ensinaremos os nossos membros da Igreja a não usar apenas de termos e noções bonitas ou teóricas, ou mostraremos e ensinemos na prática, passo a passo, olha, é assim e assim que deves fazer para passar da morte para a vida, e é assim que deves fazer para te manteres vivo. Achei muito interessante isto, fiquei muito admirada quando ouvi isto. E dizia ele também, muitos dizem amém quando ouvem estas coisas. No entanto, a maioria das vezes nós ficamos apenas por aí, pelo amém. Nós sabemos que isso é bom e dizemos amém. Mas nós não sabemos bem como é que se põe em prática esse amém. E o problema da Igreja, no geral, e pelo mundo fora, está aí. Nós dizemos amém a algo que não sabemos como pôr em prática. E um evangelho que não é posto em prática é um evangelho inútil. Por isso é que é necessário que Deus nos ajude a transmitir as mensagens tão práticas e esclarecedoras, de forma a que, se nós cairmos ou nos afastarmos, possamos dizer, eu sei exatamente como voltar ao caminho da vida, e aí é que a palavra de Deus tem poder. Aí é que se vê realmente a palavra de Deus em manifestação. E em fazermos assim, Deus nos dá gratuitamente o remédio para a nossa condição. E este remédio não tem efeitos secundários. Ou melhor, até tem. Os efeitos secundários deste remédio são alegria, paz, saúde, firmeza, fé, poder. Mas é necessário nós reconhecermos a nossa condição e não nos tentarmos curar sem Deus. Senão, não resultará. Vou-vos passar mais um texto que diz assim, em que Deus nos diz precisamente isto, por estas palavras, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos conhecemos este texto. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Também todos conhecemos este. E então este aqui, ninguém conhece, pois não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao fazermos aquilo e mais aquilo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso não temos que ter medo desta reforma e reavivamento e de pedir a Deus que nos ajude a pô-la em prática na nossa vida. Nós já vimos então que é de extrema importância a necessidade de sermos reavivados e fazermos uma reforma. É tão importante ao ponto de ser uma questão de vida ou morte. Ou melhor, de ser uma questão de vida eterna ou morte eterna. Nós vamos agora, e como última parte desta reunião, que está quase a chegar também ao meu tempo disponível,
Vamos agora então ver quais algumas das razões ou objetivos para a reforma. Eu digo algumas porque elas são muitas, extensas, são maravilhosas de se ler e de as estudarmos. Mas eu aqui vou apenas mencionar algumas e ao longo desta série de reuniões vamos estudá-las e ver a influência que podem ter nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. E através de nós até na vida do nosso próximo. Encontram-se em diversos textos na Palavra de Deus e nas revelações que ele deu a Ellen White. Um dos livros mais extraordinários que eu vos aconselho a estudar e a ler e estudar como se fosse um manual de faculdade ou de escola. Porque é disso que nós precisamos fazer. Voltar a saber estudar dessa forma. As coisas que realmente interessam. É o livro Conselhos sobre um Regime Alimentar. É o livro que eu estou neste momento a estudar mais particularmente, com mais não sei quantos outros que tenho lá abertos na minha mesa. Aconselho vivamente e especialmente nos 3 primeiros capítulos podem estudar as razões do porquê fazermos uma reforma. Alguns dos itens são exatamente os subtítulos que eu transcrevi do livro para aqui. Para a glória de Deus, um dos objetivos, que será o mais extraordinário de todos, não é? Porque é uma questão de vida ou morte, porque estamos em busca da perfeição, porque é uma questão de obediência às leis da física naturais que Deus criou, porque haverá uma penalidade pela nossa ignorância nessa área, sofreremos a penalidade, não é? Para nos prepararmos para a vinda do Senhor, para termos saúde e vigor e domínio próprio, como não poderia deixar de ser, não é? Para que haja em nós temperança, equilíbrio mental e físico, para auxílio no discernimento da verdade, porque uma das razões da reforma ajuda-nos, e só quando nós experimentamos é que vemos e percebemos isso, a discernir melhor entre o bem e o mal. E para voltar ao desígnio original de Deus. E qual é este desígnio original de Deus? Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Que o homem subsista com... E falta ali qualquer coisa. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Se quiserem ir ver ao Conselho sobre Saúde, o que é que diz lá? É interessante poderem ir pesquisar em casa, fazer trabalho de casa, para começarem a estudar este assunto e aprenderem. Para quem não souber, certamente muitos já sabem, e como nós sabemos, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo isto está ao nosso dispor há muitos anos. A saúde é um tesouro, é de todas as posses temporais a mais preciosa. Riqueza, cultura e honra são adquiridas ao elevado preço da perda do vigor da saúde. Nada disso pode assegurar felicidade se falta a saúde. Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos debilitam a nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por esse meio qualquer soma de educação. Encontram-se em diversos textos na Palavra de Deus e nas revelações que ele deu a Ellen White, todas estas coisas. E é realmente de extrema importância que nós, mais do que antes, ou mais do que nunca, comecemos a dar importância a isto e a estudar este assunto. Porque eu tenho cada vez mais visto, e Deus me tem dado a entender, que é para os dias em que estamos. Na próxima reunião vamos preencher aqueles espaços que ali estão, e vamos ver qual é esse desígnio original de Deus, e analisaremos também algumas coisas de uma forma mais prática e específica,
concluindo daí quais os efeitos maléficos ou benéficos, de acordo com as variadas práticas. Veremos qual o efeito na nossa saúde e na sociedade em geral ao quebrar as leis naturais da física que Deus criou, como disse há bocado, e do efeito produzido quando essas leis não são cumpridas. Quando são cumpridas, digo. E teremos também estudos científicos muito interessantes que a Ruth nos vai trazer para vos mostrar e que comprovam a veracidade dos ensinos divinos quanto a esta questão. Já há algum tempo que não fazemos a demonstração de alguns estudos aqui e não se fala deste assunto. Portanto, como devem imaginar, desde então até agora já tem havido muito mais estudos e muita coisa muito interessante e muito esclarecedora e que nos ajuda. Nós nem deveríamos precisar destas coisas, porque a palavra de Deus nos basta. E se nós somos adventistas do sétimo dia, cristãos, deve bastar mesmo e temos essa certeza e firmeza. Mas é sempre bom podermos comprovar, através de estudos, as coisas de uma forma prática e vermos mesmo isso. Ajuda-nos a ganhar ainda mais firmeza e fé. E, portanto, iremos mostrar algumas coisas interessantes. Gostava de, e quase para concluir, vos apresentar mais alguns textos. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Eu não conhecia este texto. Achei interessante e extraordinário. Mas os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão. Mais um texto com alguns espacinhos por preencher, que também vamos preencher na próxima semana. A possibilidade de adquirir moléstias é 10 vezes aumentada pelo uso. Qualquer coisa. É só para a semana. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos. Qualquer coisa. Esse uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. O caminho mais seguro para vós é deixar de lado aquela qualquer coisa. Nós veremos como reduzir em 90%. Não é brincadeira. 90%. As nossas doenças só com uma simples alteração no regime alimentar. E que é uma entre muitas outras que cada uma com a sua bênção e o seu benefício extraordinários. Para finalizar, gostava que lêssemos e refletíssemos acerca de 3 textos bíblicos que eu vou indicar a seguir. E quem tiver as Bíblias, podemos mesmo acompanhar. Eu também vou acompanhar com a minha. O primeiro texto, ainda não quero pôr ali, que é para obrigar a desfolhar um bocadinho, encontra-se em Mateus 7:13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. E diz-nos assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Também todos conhecemos isto, não estou a dizer nada de novo. O segundo texto encontra-se em João 8:32. João, capítulo 8, versículo 32. Eu gosto muito deste versículo. Estou a ver algumas pessoas a sorrir, que se calhar o sabem de cor, também gostam deste versículo. Foi um marco importante
na minha vida, este versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo é extraordinário. Quando nós experimentamos uma experiência com Deus, nós sentimos isto mesmo, que somos libertos das coisas do mundo, de muita coisa que nos agarra e ao conhecermos a verdade. E sentimos, o Espírito Santo nos faz sentir que aquilo é a verdade. E sentimos essa sensação mesmo de liberdade. Foi uma das primeiras coisas que eu senti quando comecei a conhecer a mensagem da Igreja Adventista. Quando o Ruben começou a transmitir, eu senti isto mesmo. O terceiro texto encontra-se em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios, capítulo 10, e no versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Muito bonito, não é? Este texto. Fazei tudo para a glória de Deus, o que quer que nós façamos. Isto é uma extraordinária prova de amor que nós damos a Deus, de que o amamos e de que queremos viver com Ele e para Ele. Eu gostava que nós ficássemos com estas palavras de Deus, não são minhas e não são de nenhum homem, são palavras de Deus. Gostava que ficássemos com elas no pensamento. E gostava de vos agradecer pela vossa atenção e disponibilidade para estar aqui hoje. Nós planeamos que estas reuniões fossem mais ou menos 1h30, depende do assunto também. Eu acho que já estou a passar um bocadinho, não sei. Ainda por cima hoje as horas andam um bocado assim, andamos um bocado trocados. Portanto, peço desculpa e vamos tentando fazer as coisas melhor. Não estou habituada, como já sabem, pronto. Espero que não tenha sido muito maçuda na apresentação da mensagem de Deus. Peço desculpa se o fui, peço desculpa por algum erro ou pela minha postura ou atitude. Peço-vos mais uma vez que não olhem para isso e olhem para a mensagem que Deus nos traz. Que nós possamos aprender e estudar juntos, porque assim é que é bonito. A palavra de Deus, sentimos mais união e mais força, não andarmos a acusar uns aos outros, mas ajudarmos, estudarmos juntos. E com cada vez mais fé, firmeza, sabedoria, alegria e amor. E até para a próxima, se Deus assim o quiser. Obrigada.